Oi, gente. A minha convidada dessa edição é a Lorena Coimbra. Ela que é engenheira de alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestranda em Ciências e Tecnologias de Alimentos. Essa mulher incrível que eu tive a oportunidade e a honra de entrevistar. A gente fala sobre o mundo corporativo, sobre o empreendedorismo, sobre vários desafios aí pelo caminho, sobre hobbies, sobre várias coisas que vale muito a pena assistir. Esse é o Papo Sem Padrão. Então, a engenharia de alimentos, assim, eu falo uma coisa que eu acho que fica fácil de entender. O engenheiro de alimentos, ele cuida do processamento de alimentos. Saiu do campo, antes de chegar na sua alimentação, que é aí que quem cuida é o nutricionista, o engenheiro de alimentos cuida de tudo, né? Então, recebimento de matérias-primas, processamento, desenvolvimento de novos produtos e embalagens, parte de qualidade, segurança alimentar, segurança de alimentos, que são coisas diferentes, logística, enfim, tudo, desde alimentos até a bebidas também, né? Então, você vai ver o engenheiro de alimentos atuando em cervejarias, cachaçarias, e por aí vai. Então, quando eu comecei, né, eu me formei em 2013, mas antes de me formar em 2013, eu já tinha feito um estágio na Nestlé, em 2010, eu caí também numa outra empresa grande. Então, o que me fez ser hoje, por isso que eu sou muito grata pelos processos, foi tudo que eu passei. E o que faz o empreendedor, o que faz qualquer pessoa, não é o objetivo final, é a jornada. É a jornada. Então, na verdade, a Foodtech não é uma empresa tão grande, né? Ela é uma empresa pequena ainda. Hoje em dia, eu tenho alguns colaboradores em alguns projetos. Mas o que você aprende durante a jornada é que você tem que vender como uma grande empresa. Né? Então, as pessoas me mandam currículo pedindo emprego, as pessoas falam comigo, eu falo, gente, ainda sou pequena, não sou isso tudo. Mas a gente aprende que você tem que transparecer a gente se cobra muito isso, né? Nós, enquanto povo preto, a gente não pode ser mediano. A gente sempre tem que mostrar e ser o melhor. E eu tenho outro desafio. Eu não quero ser uma consultora, senão eu seria a Lorena Coimbra, engenheira de alimentos. Eu quero ser uma empresa de consultoria. Eu acho que eu falo até essa grandiosidade em termos de qualidade mesmo, de como você vende, e eu como assim profissional de marketing, é perceptível isso. O quanto você vende, e obviamente que assim, eu não sei em termos operacionais, né, mas se percebe uma grandiosidade quando se fala assim, nessa questão de comprometimento, né? Porque eu acho que a consultoria tem essa coisa do comprometimento com o cliente, né? E é muito bacana você falar dessa questão do... Então, a gente naturalmente acaba se cobrando mais. A minha mãe vive falando isso para mim, você fala, meu Deus, como você se cobra. Mas eu acho que é uma coisa meio que natural isso, né? Parece que a todo momento a gente precisa realmente se provar, porque as pessoas subestimam a gente, né? Então, exatamente. Esse é um ponto muito, muito interessante, mas ainda falando um pouco sobre o mercado que você atua, né, e pensando em toda essa, assim, porque mesmo quem é leigo no assunto como eu, assim, na parte de indústria alimentícia, sabe o quanto o Brasil é carente disso, né? Desperdício de alimentos, não tem muita noção, né? Porque você fala que você é uma engenheira de alimentos, as pessoas já querem te pedir, achar que você fala alguma coisa de gastronomia ou de nutricionista, elas não entendem, né? É uma coisa cultural. Mas falando da indústria alimentícia em si, a gente sabe realmente que ainda é precário aqui no país. Quais são os principais desafios que você enxerga assim nesse mercado para você e como uma empreendedora de uma consultoria? Eu tenho duas missões, né, enquanto engenheira de alimentos. Uma é a Foodtech enquanto empresa e outra enquanto engenheira de alimentos. A gente pensar que em 2050 a gente tem que alimentar 10 bilhões de pessoas no mundo. Quase um terço de tudo que a gente produz a gente perde. Desde o campo até... Eu já vi mais uma coisa assim, eu não lembro se era um documentário, mas é alguma coisa muito, muito surreal, assim, você falando. É um terço, se eu não me engano. Então, vamos pensar, se a gente produz por ano, sei lá, 200 milhões de toneladas de alimentos, um terço disso a gente está jogando fora. Então,
tem duas coisas que a gente pode atuar, né? Uma é a parte educacional, que é muito difícil, porque ao mesmo tempo que a gente tem pessoas passando fome, que a gente não consegue assegurar que aquela pessoa vai ter um alimento para consumir, a gente tem pessoas jogando comida fora porque não quer comer, ou enfim, né, não gosta. E a gente tem uma parte logística no país muito difícil. Tá? A maior perda de alimentos não é na indústria, é na parte de logística. Então, quando você sai do campo, o acondicionamento desse alimento nos caminhões, as rodovias que são extremamente precárias, você tem quebra de caminhão, você tem balanço que você acaba criando defeitos nos alimentos e nos animais. E aí, quando você chega para a parte de beneficiamento, você tem que fazer uma segregação, porque as pessoas não querem comer uma maçã mole, né? E acaba você descartando isso de alguma forma. Então, o maior, se você fizer uma pesquisa mais profunda, a gente perde muito em transporte no país. Tá? A indústria consegue minimizar muito. A indústria tem um máximo de perda, assim, das grandes, a gente falando 2% do que ela produz, porque, na realidade, entrou na indústria, ela já está gastando, então, quanto menor o custo dela de operação, mais barato ela consegue vender, maior a lucratividade dela. Então, a perda influencia muito no faturamento da indústria. Mas quando você vem para o campo, né, feiras livres, enfim, ou essa matéria-prima chega até a indústria, onde você tem uma perda maior. Né? Então, você vê perda de supermercado, é gigante, você não consegue trabalhar com um número tão baixo, por conta do giro do produto, enfim, um dos maiores desafios que eu entendo hoje. Não é uma questão tecnológica, é uma questão mesmo de logística e transporte de alimento. Para a gente pensar daqui a uns 10 anos, a gente ter um subsídio de alimento maior ofertado para as pessoas. Porque a gente tem, sabe? A gente tem muito. Então, por que tanta gente está passando fome? Não é só uma questão de aquisição, sabe? Porque a gente vê hoje em dia pela inflação. Então, o preço da inflação que cai em cima dos alimentos não é só uma questão de sazonalidade ou de mercado, tem uma questão embutida também da perda desse produto até chegar. Porém, o que realmente é complicado é a perda de alimentos, é o desperdício, é o quanto a gente joga fora comida. Se a gente for pegar números, dá para alimentar muita gente. Então, esse é um desafio não só do Brasil, porque quando a gente vem para o Brasil, a gente tem números muito grandes por conta da dimensão do país, mas é um desafio em qualquer lugar, sabe? Hoje a gente fala muito sobre tendências de alimentos, né? A gente fala sobre novas tecnologias, alimentação vegana, enfim, mas eu sempre penso nisso, pensando em trazer para um ambiente onde todos possam consumir. Porque do que adianta eu produzir uma carne em laboratório, né, diminuir o número de vacas em pasto, que vai dar uma sustentabilidade maior do planeta, se o pobre não tem acesso. Então, quando não tiver vaca no planeta, o pobre vai comer como? Né? Então, isso também é uma questão muito, muito crítica, né? E entra muito nessa desigualdade social. Tem N fatores, né? Eu acho que é um mercado tão desafiador, assim, quando eu falei assim, gente, é um ninho de mafagafos, assim, você realmente ter uma empresa onde você precisa, de alguma forma, trazer a solução para isso, né? O caminho para mitigar isso, né? Para mitigar esses problemas, porque realmente eu acredito que seja, assim como qualquer coisa, mas gradativo, né? Não é uma coisa que para, não é uma coisa que você fala assim, isso é o certo. Eu acho que sempre vai ter uma evolução, assim, não tem como, porque realmente ainda tá muito fora do bom, né? Pensando assim, de uma forma geral, quando eu pesquisei principalmente sobre você e um pouco mais sobre essa indústria de alimentos, eu falei assim, nossa, deve ser muito desafiador pensar em vender e consultar, né? Tipo, ser esse ponto de dúvidas para as pessoas em relação ao mercado que ainda é bem crítico.
muito grata, assim, por quanto você foi acessível, assim, pensando numa pessoa que tem, assim, eu falei assim, gente, eu acho que ela vai ser a última pessoa que vai me responder, de verdade, assim, muito tempo, tem que cuidar de empresa, e nem é pelo fato, assim, mas é porque realmente a gente entende que eu vendi uma coisa que eu nem tinha ainda, mas você abraçou bastante a causa, mas eu acho que é um ponto muito importante mesmo, porque falta conhecimento, né? Falta conhecimento das pessoas, falta informação, e eu entendo que não é uma ignorância, mas é uma ignorância no sentido de não é intencional, sabe? Eu acho que precisa realmente essa sua intenção de sair dessa gama mais técnica e ir para a gama um pouco mais social, vamos dizer assim, né? Tentar traduzir algumas coisas que, tipo, poxa, olha, engenharia de alimentação, de alimentos é X coisa, nutrição é tal, gastronomia é tal, sabe? E as pessoas começarem a entender aos poucos isso, porque se a gente for falar de educação no país, né, que aí já seria uma pauta gigantesca, já tá aí, né? Nós não temos esses tipos de discussões em escolas e nas faculdades, que já seria um passo à frente, né? Então, essa facilidade, né, esse acesso que você dá é muito importante, né, porque realmente, e aí pensando como mulher preta também, e abre ainda mais esse leque, porque mais do que a metade da população brasileira é preta ou miscigenada, mais do que a metade, então, assim, realmente, e não tem esse acesso, não tem esse tipo de informação, então acho que ter essa referência, tanto física, mas também em termos de comunicação, é muito importante. Então, muito obrigada mesmo. E se eu não falo com você, né, eu levo a engenharia para um lugar de elitismo, na verdade. Mudando um pouco, até para abrir o leque de tanta coisa que você representa, assim, né? Uma das coisas que eu achei muito bacana também foi o Pretas Cervejeiras, né? Que é uma página no Instagram que fala sobre conteúdos de cerveja, que mulheres pretas. Eu acho que antes da quarentena vocês até se juntavam, assim, enfim, em eventos. E eu vi que vocês foram na Ambev. Eu achei super bacana, saíram na Glamour Brasil. Então, assim, eu falei, caramba, uma página super de referência. Não conhecia ainda. E assim, vocês acham que tem algum projeto assim para o empreendedorismo? Ou a ideia de vocês realmente é munir as pessoas de conteúdo, trazer esse acesso mesmo à informação? Então, o Pretas, ele surgiu há uns 2 anos atrás, eu entrei na segunda leva, né? Entrei agora faz 1 ano e 2 meses. E é um coletivo, né? É um coletivo não, que a gente não gosta muito desse nome de coletivo, mas é um grupo de mulheres que gostam de tomar cerveja e falar sobre. Então, somos 3 pessoas técnicas, tem a Teca, que fez uma parte de um curso técnico de cerveja, tem a Madu, que trabalha com processos fermentativos, e tem 3 outras mulheres que não sacam nada de cerveja, só gostam de tomar lá mesmo. Então, a gente traz a mulher preta tomando cerveja para um lugar de democratização, um lugar não estereotipado, porque somos 3 mulheres completamente diferentes, né? Que estão ali justamente para fazer o que a gente faz todo dia, só que ninguém mostra. Então, sobre ser um projeto de empreendedorismo, a gente está começando a desenhar e encaminhar, a gente está deixando o grupo, né, o projeto muito andar pelas pernas deles, até porque do grupo inteiro, 4 já empreendem, né? Empreendem muito, então... Então, ter um outro local também para se dedicar, a gente está deixando as coisas se desenharem. E, na realidade, tem coisas boas vindo por aí. Todas as frentes que tiverem relação à representatividade, né, da mulher preta, da cultura preta, é muito importante. Legal. Né? E aí, falando um pouco ainda sobre essa questão da cultura preta, e eu vi numa entrevista sua que um dos seus livros favoritos é o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, né, da Djamila Ribeiro, que eu te falei, né, que na entrevista que é um dos meus livros de cabeceira, e ele é, enfim, incrível. E eu acho que a Djamila, ela teve
esse crescimento todo assim na quarentena, mas quem já seguia ela sabe o quanto ela realmente é uma mulher que representa muita coisa, né? E assim, pensando como engenheira, né, mulher, né, porque engenharia em si já é um âmbito muito machista, né? Mulher preta, o que foi para você esse processo, principalmente assim na faculdade, né? Você muito, é até complicado, assim, a gente acaba não querendo trazer um pouco para essa questão do racismo, mas eu acho que é importante trazer esses assuntos, principalmente porque aqui a gente está falando de duas coisas muito importantes, né? Que é o feminismo e o feminismo negro, né? Que apesar de serem dois assuntos muito importantes, né? Tanto a parte preta quanto o feminismo, quando se juntam, não é a mesma coisa, né? O feminismo em si, branco, não é o mesmo que o feminismo negro. E como é que foi para você isso, né? Como é que foi esse processo? Eu acho que não consigo nem encarar como processo, porque como a gente já nasce assim, né? Você vai indo, né? Da você forma vai indo. que for. Mas os meus pais sempre me protegeram muito, né? Quem me fez feminista, assim, feminista no real sentido da palavra, né? Eu quero ser o que eu quiser e amor é isso que tem para hoje. Mas meu pai também não é essa pessoa, opa, não, mas ele sempre falou para mim, para eu nunca depender de homem para nada, né? Falou assim, filha, se você casar um dia e você não quiser mais ficar com ele, tem a sua profissão para você não ficar presa a ele, né? Ele falava isso para mim. E tinha outra coisa também que ele falava, que a única coisa que ele pode deixar para mim e que eu posso levar dessa vida é o conhecimento. Então, graças a Deus, não passei nem pela metade do que a maioria dos jovens brasileiros pretos passaram, né? Sem sombra de dúvida, eu tive um privilégio. Eu larguei na frente. Estudei em colégio particular, depois entrei em institutos federais por conta da formação educacional particular, enfim. E aí eu comecei a me descobrir, na realidade, enquanto mulher preta, no teatro, que eu também sou atriz. Que legal! E eu fiz teatro durante 15 anos, tirei da RT por trabalho colocado em cartaz, eu tinha uma companhia de teatro. E dentro da faculdade, né? Enquanto eu me descobri enquanto mulher, que demorou muito também, sempre fui muito moleca, eu jogava handebol, sei lá, até os 17 anos, queimada, enfim. E eu sempre alisei o cabelo ou então relaxava. Então, esse processo na faculdade de sempre se achar o patinho feio, sempre quando eu perguntava às pessoas, elas falavam que eu tinha uma beleza exótica, e eu teve um dia que eu perguntei para um amigo meu, eu falei, exótico é bonito? Porque eu não sei se exótico é bonito. O que é exótico? Me fala um glossário aí do que é exótico. Tá, sua beleza é exótica. Eu falava, tá, obrigada. Então, parece que só muda de endereço, né? Parece que só muda de endereço. O que eu tô falando, você viveu, enfim. E quando eu trabalhei a primeira vez numa fábrica, eu tinha vergonha, né? Todo mundo falava, estava começando a transição, né? Isso foi 2010, começar a falar sobre isso. E eu não queria, eu nunca usei trança, fui usar trança com quase 30 anos, porque chamava atenção. E eu não queria chamar atenção para não ser um objeto sexualizado dentro da produção de uma indústria. Então, quando eu comecei a transição capilar, eu já estava numa empresa familiar, que era menor, né? Mas eu fui mesmo, cortei, fiz o Big Shop em 2016, quando eu empreendi, então já não estava no mundo corporativo, né? E eu sempre senti que ia ter ido muito mais além dentro das empresas corporativas, mas eu nunca entendi o porquê eu não tinha ido mais além. Fui efetivada enquanto estagiária, não fui, né? Depois eu fui trocada por uma pessoa que era mais clara e depois foi efetivada. Quando eu fiz parte de uma outra multinacional, eu era analista, já tinha me colocado como supervisora, eu não ia, né? Quando eu fui trabalhar na empresa familiar, eu tinha uma liderança intermediária, mas não tinha mais para onde subir, tinha eu e mais uma, a outra era branca, aí o chefe de RH era a última etapa do processo, ele falou que queria muito engenheiro de alimentos, não queria nutricionista. Eu era engenheiro de alimentos, a outra era nutricionista.
Eu fui, era um alemãozão, sabe, grandão, conversando. Aí no final ele falou para mim assim: Olha, eu vou te dar uma dica. Eu falei: Fala. Ele: Não, só para você ver a questão do seu cabelo, porque a gente usa touca. Eu falei: Mas isso nunca foi um problema. Eu sempre trabalhei na indústria de alimentos e eu sempre usei touca. Ele: Não, só para você saber. Você Tipo assim, foi efetivada, só você precisa saber disso. As outras pessoas já sabem, entendeu? entendeu? Você passou na entrevista? Não passou, né? E eu fui embora pensando naquilo, falei, cara, que bizarro, né? Que bizarro. Não, Minha e primeira isso vez. é muito. Depois, quando a gente se descobre como mulher preta, né, perante a sociedade, e eu acho que ainda estou nesse processo, assim, tranquilamente eu falo em relação a isso, porque eu acho que ainda estou nesse processo, mas você começa a se questionar de. Você tem um retrospecto, assim, você tem umas coisas assim na sua cabeça, assim, do que já passou, e você fala, será que era pelo fato de eu ser preta? Sabe, você fica pensando nisso, assim, em termos de trabalho, em termos de relacionamento, porque uma mulher branca, ela nunca vai se questionar que se o namorado terminou com ela pelo fato dela ser branca. Não vai existir esse tipo de questionamento, mas ao contrário, eu acho que assim, muitas mulheres pretas vão se identificar nisso, assim, porque realmente há esse tipo de questionamento. A gente começa a se questionar, é pelo fato da minha cor mesmo, será? E eu tento trabalhar um pouco você isso. Você pensar isso em relação a você em termos de que você é inferior é que é perigoso, né? Porque, assim, o preconceito, o racismo é daquela pessoa, né? Agora, você, com relação a você mesmo... É isso que eu ia falar. Né? Já é outra coisa. E aí é eu que vem o penso muito no processo sentido da pessoa. Da pessoa. Eu acho penso, que é essa coisa da pessoa que... ter sido ensinada assim, né? Essa Então, assim, coisa que eu me não fez penso me nem em mim. encorajar o Big Shop, por exemplo. Isso que fez me encorajar o Big Shop, de tipo assim... eu já não estava mais me importando se quando eu cortasse o cabelo as pessoas, eu ia chamar muita atenção e se eu ficasse bem comigo mesma, as pessoas iam se sentir bem. Não, eu já estava assim, eu vou fazer o Big Shop, eu vou me sentir bem comigo mesma e não estou me importando o que as outras pessoas vão sentir, entendeu? E coisa para a gente não cair no perigo de achar que isso passa. Isso não passa. Não passa, os processos não, exatamente. Continuam os mesmos, Continua tá? de assim, não existe porque, meu, olha o tanto de pessoas pardas, miscigenadas que tem no país. Isso existe no Brasil? Não existe. Existe. E eu fico muito preocupada na questão do nome representatividade, porque você mesma falou, você me atendeu bem, você falou comigo, não é só você que vem e fala comigo. Você tem tantos seguidores no Instagram. Eu falei, meu amigo, mas isso não quer dizer nada, né? Por trás disso tudo existe uma pessoa, por trás dessa pessoa existe uma insegurança, por trás dessa pessoa existem sonhos. Então, eu querer estar à frente de alguma coisa é muito mais no sentido de fazer com que meu microambiente seja um pouco melhor para as pessoas que estão ao meu entorno, tá? Do que representar alguma coisa, porque representar alguma coisa você já coloca num lugar de destaque, num lugar de distanciamento, que não é legal. Faz todo sentido. Né? Então, é exatamente isso, porque a gente traz essa questão da representatividade, mas eu acho que como povo preto, assim, se há uma discussão sobre isso, é aquela coisa de por muito tempo não ter sido representado. E ok, eu entendo isso, mas se não for tratado de igual para igual, não cresce junto, entende? E é essa que é a rede que tem que ser criada, né? É uma pessoa com tantos mil seguidores atender uma pessoa super X, assim, que está começando uma carreira agora em alguma coisa e tentar criar essa rede e tentar criar alguma coisa, né? Eu acho que isso até, levando até um gancho do próprio Gerúndio mesmo, que é o meu blog pessoal, é essa questão dele, da transformação dele, da transição dele de ser o pessoal para o público, né? Porque até então eu falava das minhas histórias, eu falava das minhas vivências, e não, eu quero ouvir história, eu quero ouvir vivências, para realmente isso criar uma rede assim, olha,
tem muita coisa aqui para ser vivida, sabe? Tem muita coisa aqui para ser ensinada e para ser ouvida e para ser compartilhada, né? Porque é exatamente isso que você falou. E eu acho que esse ponto, trazendo até para o autoconhecimento e de identidade, né? Eu vi no seu último vídeo no Instagram, né? Que foi um momento até que eu percebi que você meio que se abriu ali para a galera que estava te vendo sobre se cuidar, né? Sobre realmente assim, olha, você pode estar fazendo tudo certo, você pode estar com a carreira ótima, mas se a sua mente não estiver bem, tem alguma coisa errada ali, né? O que você tem feito nesses últimos tempos, né? Porque assim. É muito difícil quando a gente se falar de progressos num momento como esse, né? Eu defendo muito um momento do ócio mesmo, perante a pandemia, assim, perante o isolamento social, né? De tipo assim, ó, tudo bem você descansar, sabe? Tudo bem você trazer você ter esse equilíbrio, mas você, assim, como uma empreendedora e com tantas coisas acontecendo na sua cabeça e aquela abertura que você deu, né? Enfim, aquilo que você falou, o que você tem para compartilhar em relação a isso, né? O que você acha que agregaria para as pessoas que realmente estão também nessa busca aí de tentar se equilibrar emocionalmente perante um período assim tão incerto? Façam terapia. Eu tenho que voltar, inclusive. Tem outra resposta, ai, né? Gente. Não, e tenha o seu momento, sabe? Eu acho que acabou que eu joguei muito para a parte de treino, né? Porque assim, eu gosto muito de treinar, eu sempre fui muito do esporte, então quando eu era pequena, eu nunca fiz coisas de menininho. Sempre joguei vôlei, basquete, handebol, fiz natação, fiz atletismo. Então, eu sempre fui muito assim. Eu sou muito agitada, né? Então, eu não estou conseguindo fazer a terapia por processos meus de trabalho e tudo mais. Na verdade, mais uma questão de organização mesmo. Porém, eu estou jogando muito nesse sentido do treino. Eu tenho um momento todo dia que eu não penso em nada, sabe? Eu estou pensando em pular caixa, em saltar, em correr, enfim, eu estou suando. Então, tem um momento que é o meu momento, né? E o meu momento é o momento que eu treino. Então, eu acho que é importante a gente ter momentos só nossos, né? Momentos em que você consiga se conectar com você, com o que você gosta, porque senão a gente surta, né? E mesmo assim a gente surta, né? É importante falar disso. E eu acho que até complementando a sua fala, exige um pouco de treino. Eu acho que realmente tem que exercitar isso diariamente. Eu falo por mim mesma, né? Quando eu comecei a fazer terapia, meu terapeuta falava assim: olha, você precisa ter um tempo para você, para se desconectar. Mas para mim era completamente difícil. Nossa, assim, era muito difícil. Mas aí eu comecei a perceber que é um exercício diário. É um exercício diário, até você realmente conseguir se desconectar. Porque pensa, você veio de uma vida toda freneticamente, aí você acha que, sei lá, em uma semana que você teve uma orientação totalmente diferente, o seu corpo vai desconectar de uma hora para outra. E não é assim, entendeu? Então, eu acho que é uma prática, né? É uma prática e é uma questão também de maturidade, eu acho, né? A gente começa a entender que as coisas têm o seu tempo e você repete isso, pelo menos eu repito isso para mim diariamente, para eu relembrar, né? Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é no dia a dia você acaba negligenciando as coisas que você sabe. Então, o exercício, a prática e sempre recordar coisas que te façam bem é importante. Enfim, eu acho que para fechar, porque tá super bacana o papo, assim, mas eu quero trazer muito. Você saiu em vários veículos e tem várias fontes de informação, é muito bacana, foi muito precioso para mim, assim, e prazeroso pesquisar sobre você e falar sobre a sua história. Mas eu acho que um dos mais, assim, que
que traz, assim, e chamou minha atenção, é você ter saído numa emissora muito grande, que eu não vou falar o nome aqui, né, mas que eu acho que todo mundo conhece, globalmente falando, né, que é a maior do Brasil, e que você deu uma reportagem, né, falando sobre mulheres pretas empreendedoras, né, e como foi para você essa experiência de sair assim num horário nobre, num jornal assim que em termos de abrangência, né, a gente fala assim, né, a gente sabe que de uma forma ou outra, enfim, isso não representa pessoalmente, é uma coisa, uma conquista, ok, mas é porque em termos de abrangência isso alcança muito. Como foi para você essa experiência? Eu falei sobre mim, né? E você acaba se percebendo enquanto uma pessoa que realmente pode influenciar o mundo, né? E aí a gente sai daquele momento que a gente acha que está muito longe da gente querer mudar o mundo, da história das pessoas. Você vê que está muito mais perto, na realidade, né? E fazendo o normal, fazendo o que você sempre fez. Então, o que eu acho muito legal é que, tudo bem, há grandes histórias, e eu nem acho que a minha seja uma grande história, mas eu estou fazendo alguma coisa que está conseguindo impactar na sociedade de alguma forma, e isso me deixa feliz. Então, naquele dia em que tudo aconteceu, eu fiquei muito feliz, não por estar na TV, estar aparecendo no jornal e tudo mais, mas eu fiquei feliz pela repercussão das pessoas virem falar comigo, falando, nossa, eu te sigo, eu sabia que eu seguia a pessoa certa, sabe? E isso me fez bem. Isso é muito bom, As né? pessoas, o chancelar, né, que você está fazendo alguma coisa legal para as outras pessoas também. Então, foi um momento muito feliz. Eu acho que está fazendo quase um ano. Sai daquela questão da representatividade e entrar na questão da influência, talvez, né? De assim, tipo, ó, aquela pessoa me representa, mas assim, ela me influencia, na verdade, a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa capaz, né? A realmente seguir os meus sonhos. Eu acho que meio que complementa aquela sua fala do ponto da representatividade, né? É essa influência que eu quero, sabe? Eu não quero uma influência de marca, eu não quero uma influência de blogueiro. Não, nem isso que eu quero. Eu quero realmente que as pessoas saibam que elas podem e devem tentar se mover. Eu acho que o meu verbo é movimentar. As pessoas podem e devem se colocar em movimento, porque é uma coisa que falaram para a gente há muito tempo que nós não deveríamos fazer, que fica no seu lugar onde você está e não faz mais nada. Então, a partir do momento em que eu estou aqui conversando com você, ou estou conversando com uma outra pessoa que está lá no jornal, enfim, eu estou falando para as pessoas que elas podem se movimentar, sabe? E isso que é importante para mim. Uhum. Né? Porque eu acho que só assim a gente vai mudar alguma coisa nesse país. Exatamente. Não esperando muita coisa de fora, mas tentando fazer pelo menos o nosso, né? Bacana quando a gente escreve sobre a pessoa, porque a gente tem muito mais autonomia para conversar com ela, né? E é como se quando eu entrei na entrevista, é como se eu realmente já te conhecesse mesmo. E eu fico muito grata pela oportunidade, pelo seu tempo, por estar no Papo Sem Padrão, por ser uma das primeiras pessoas também, ser uma das primeiras porta-vozes. E é isso, assim, eu desejo muito sucesso ainda no seu empreendedorismo, enfim, em tudo que você fizer, na sua vida pessoal. Muitos percalços, a gente sempre vai querer desistir, mas se você acredita e acha que essa é a tua missão, continua, sabe? Porque daqui a pouco pode ser você também influenciando outras pessoas, eu tenho certeza que vai ser, né? Então, te agradeço muito pelo espaço, eu espero muito que o Papo, o blog cresçam, que realmente você consiga impactar e influenciar outras pessoas, e eu estou sempre aqui. Você tem meu contato, Obrigada. a gente pode conversar sempre que você puder e quiser.